obesidade é um dos principais fatores que atuam no desenvolvimento de diabetes tipo 2. Acredita-se, no entanto, que o aumento de peso, por si só, não garante a ocorrência da disfunção. Ele deve estar em conjunto com predisposições genéticas ou fatores ambientais como sedentarismo. Isso significa, por exemplo, que obesos que praticam exercícios frequentemente têm chances menores de apresentarem a doença. Senhor Leonel descobriu que estava com diabetes há cerca de 10 anos. A doença pegou o aposentado de surpresa. Agora, a diabetes é sorrateira. Ela está com minha vista. Hoje ela está controlada. Controlada, sim. Com remédios, mas controlada. Não é 100%, mas é controlada. Com 100, 95, 105, que é um limite razoável, né? A diabetes é causada pelo aumento da glicose no sangue. O distúrbio acontece quando o pâncreas não é capaz de produzir a insulina em quantidade suficiente para o organismo. 90% de todos os diabéticos são diabéticos do tipo 2, que é uma doença que se manifesta depois dos 40 anos de idade, vem com obesidade junto, enfim, é uma doença cujo pâncreas fabrica insulina, mas essa insulina é ineficaz. O sobrepeso e a obesidade são os fatores de risco que facilitam o aparecimento do diabetes tipo 2, por exemplo, que está associado, da maioria das vezes, com a má alimentação e vida sedentária. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, 415 milhões de pessoas no mundo têm a doença. Só no Brasil, o número de casos em 2015 passou de 14 milhões. O exame para diagnosticar a doença é rápido e dura menos de 1 minuto. Uma gota de sangue é colhida sempre depois de um período de jejum do paciente. A falta de controle do diabetes pode levar à cegueira e dificuldade de cicatrização de ferimentos. Segundo o médico, a doença também pode causar lesões e até deformação dos pés. Calçados com palmilhas especiais são desenvolvidos para ajudar nesse tipo de situação. Às vezes uma lesão ocorre no pé, essa lesão é muito difícil de cicatrizar. A palmilha vem exatamente distribuir o peso quando pessoas com diabetes pisam. A alimentação saudável também é oferecida para os diabéticos. Produtos livres de gordura e de açúcar estão disponíveis em supermercados ou lojas especializadas. A psicoterapia é importante para o paciente. O equilíbrio emocional contribui no controle maior da doença. A psicóloga Carolina trabalha na ANAD, Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Atende no local cerca de 10 pacientes por dia. Tem várias pesquisas que mostram que os aspectos emocionais influenciam na doença. Então, por exemplo, um paciente que ele está estressado, que ele é mais agressivo, os níveis glicêmicos tendem a ser mais altos. Então, ele tende a ter um quadro de hiperglicemia. Agora, uma pessoa que está mais desmotivada, que não toma medicação direito, que não tem paciência para estar cuidando dessa doença, acaba tendo casos de hipoglicemia, de falta de cuidado. Então, tem toda essa importância frente a isso nesse primeiro momento. Então, acalmar a pessoa, passar as informações aos poucos, para que ela entenda, para que ela conheça, para que ela saiba o que é o diabetes. As alergias respiratórias afetam mais de 30 milhões de brasileiros. Para aliviar os sintomas, muita gente recorre aos descongestionantes nasais. Mas especialistas alertam para os riscos do uso constante desse medicamento. Fáceis de achar e vendidos na maioria das vezes sem prescrição médica. Os descongestionantes nasais promovem sensação de alívio e bem-estar. Mas o que parece bom traz depois problemas sérios de saúde. Esses remédios fazem a constrição dos vasos sanguíneos do nariz, efeito que pode refletir em outras áreas do corpo. Da mesma maneira que ele causa essa constrição dos vasos sanguíneos, dos vasos que estão dentro do nariz, ele pode ter um efeito também nos outros vasos sanguíneos que estão pelo corpo, inclusive nas coronárias. Acaba sendo um fator que possa agravar essa situação e causar maiores problemas. Além da dependência, o uso destes medicamentos de forma contínua e indiscriminada aumenta a pressão arterial, que pode levar às doenças do coração. Em pessoas que já são hipertensas e cardíacas, os riscos são ainda maiores.
O comerciante Alexandre só conseguiu ficar livre dos descongestionantes nasais depois de passar por uma cirurgia de correção do desvio de septo. Durante cerca de 15 anos, ele usou vários medicamentos para desentupir as narinas, mas o estado de saúde dele só piorava. Eu pingava o descongestionante no nariz de 20 em 20 minutos, meia hora, senão não conseguia respirar. Se ficasse sem? Ficasse sem era impossível. De acordo com o especialista, o uso prolongado dos descongestionantes nasais causa um efeito rebote, que consiste no alívio e logo depois a sensação de entupimento novamente. Então, esse mecanismo vai acontecendo de maneira repetitiva e a pessoa vai se tornando cada vez mais dependente desses remédios. Mas nem tudo está perdido. Segundo o médico, existem descongestionantes que não causam dependência e nem efeitos nocivos à saúde e que também podem ser usados no tratamento da congestão nasal. Outros medicamentos, à base de soro fisiológico, ou então de corticoides, já não têm esse efeito vasoconstritor e eles podem ser usados sob orientação médica. Fique agora com a segunda parte da entrevista do dia, apresentada pelo jornalista José Carlos Cataldi. Nós estamos conversando hoje com o professor Avelino Alves Barbosa Júnior. Ele está nos falando sobre violência contra a mulher e fomos aí desenvolvendo essa entrevista, chegamos à conclusão de que hoje a lei ficou um tanto mais rigorosa, não está deixando mais aquela mulher que vai dar a queixa, se encoraja, vai lá na delegada, conta a história triste e depois chega em casa, o marido conversa com ela e, vou lá, vou desistir. Não dá mais para desistir, doutor. Dá? Na realidade, não é uma desistência. A partir do momento que a vítima vai à delegacia da mulher e registra o boletim de ocorrência, obrigatoriamente a delegada vai remeter esse boletim de ocorrência, vai instaurar o inquérito policial, se for o caso, e manda para o juiz de direito. Virou crime de ação pública, doutor? O crime é de ação pública incondicionada, por quê? Porque quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, era um hábito das mulheres chegarem até a delegacia de polícia, 2 dias depois voltar, olha, eu não quero mais. A delegada falava para ela, olha, a senhora tem 6 meses para representar. Ela não voltava mais. Então criou-se uma banalidade. Como a lei é específica para um grupo de pessoas que tem uma capacidade menor de poder reagir, o Ministério Público fez o lobby e o legislador determinou essa ação pública é incondicionada, não tem mais jeito de Ainda votar. tinha a história da cesta básica. Não, eu vou lá e pago uma cesta básica, fica tudo 0 a 0. Isso. Não existe mais pagamento de cesta básica para a Lei Maria da Penha. Se ingressar em juízo, o máximo que pode fazer é, perante o juiz, as partes se comporem, porque o Estado vive em prol da sociedade e da família. Então o juiz fala, tá tudo bem, pode voltar a morar junto, não vai agredir mais. Não, não tá tudo bem. Então tá bom, então agora nós vamos fazer as regras do jogo. Ou tá bem e volta para a família. Então o Estado, juiz, dá permissão para as partes conversarem. Muitas das vezes a mulher já apanhou muito, está muito cansada, os filhos já são adultos, e é nesse momento que ela se encoraja mais e pede o divórcio. Essa questão também da violência sexual, doutor, a gente está vendo aqui vários casos de crianças que estão sendo violadas pelos próprios parentes, né? Uma questão chega a ser até repugnante, né? É repugnante, mas é uma condição que depende da educação. É muito importante os pais ficarem de olho nas crianças, não deixar criança com vizinho, não deixar criança com tio, com tia, não corra risco. Vocês que estão lidando com esse tema há tanto tempo, já tem algum toque que possa ser dado à mãe, ao pai, para perceber o tipo de comportamento que a criança esteja passando por esse processo? Sim. É muito comum os pais não darem credibilidade às crianças. Então, a parte mais importante, a criança fala e a mãe não acredita. E aí a mãe vai ao agressor, que é um companheiro, perguntar, você fez isso? E é óbvio
Que a resposta é não. E a mulher o que faz? Acredita no agressor e não acredita no próprio filho. Ainda bota a criança de castigo. Ainda põe a criança de castigo. Então essa criança é violentada uma vez, duas vezes, três vezes, então a criança não fala mais. E quem é que descobre esses problemas? O professor da rede fundamental ou rede municipal, estadual, mas do ensino fundamental. Porque o professor vê aquela criança que de repente caiu o aprendizado, o conhecimento, está pensando, e o professor vai conversar e a criança fala para o coleguinha, e aí a escola chama a mãe, e aí que a mãe vai descobrir aquilo que é óbvio que a criança já falou há 10 meses atrás. É a falta de credibilidade. Qual é a sugestão que o grupo nessa pesquisa chegou? Diálogo. Faça um diálogo com teu filho, com a tua filha, converse em casa. Não permita que o filho fique na casa de coleguinha, de vizinho por muito tempo. Fique de olho, principalmente nos próprios familiares. A coisa é tão cruel, que realmente a gente fica perplexo, né? Às vezes o pai também não é nem tão culpado, a mãe também não é tão culpada de não acreditar na criança, porque ninguém imagina uma brutalidade dessa, né? Ninguém imagina, mas hoje é previsível. E o que está dando essa previsibilidade é a rede mundial de computadores, a internet, onde pedófilos aproveitam a situação, cativam as crianças que ficam o dia inteiro no celular ou no computador, e o pai entregou esse objeto para a criança e esquece. Bom, a criança está brincando, então não está dando trabalho para mim. Mal sabe ele que ela está sendo seduzida por um pedófilo, logo essa criança já está sendo violentada por pessoas de fora da família. Professor Avelino, esse vai ser um tema que nós vamos abordar num próximo programa. Quero agradecer muito sua presença aqui. O professor Avelino nos trouxe revelações importantes com relação à violência sexual contra a mulher, contra as crianças. Realmente um assunto relevantíssimo, importantíssimo, mas essa questão dos pedófilos e a internet requer um capítulo à parte. Vai ser um tema para o futuro. E veja a seguir no Repórter Setorial. Cresce cada vez mais o número de idosos na era digital. É rápido, voltamos já.